Você já imaginou acordar todas as manhãs com uma sensação de desconforto? O despertador toca e você sabe que tem algo muito importante para fazer, mas você simplesmente não consegue sair da cama. O que deveria ser uma rotina simples de começar o dia ou levantar da cama se transforma ali numa batalha interna. Você sente que tem potencial, mas você não quer levantar. Uma preguiça, uma falta de vontade, uma sensação de que você está preso sem saber por onde começar. E essa sensação, por incrível que pareça, é mais comum do que você imagina. Muitos de nós já passamos por isso. A gente sabe que a gente precisa mudar algo, mas a gente não consegue dar aquele primeiro passo. Isso acontece no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, até mesmo na saúde, né? Quem nunca deixou o médico para o último minuto, né? A preguiça acaba impedindo a gente de agir até que se torne urgente. E a gente fica ali estagnado, mesmo sabendo que a mudança é necessária. E por que isso acontece? E o mais importante, como é que a gente pode se libertar disso? E a gente vai explorar profundamente essas questões e entender como a preguiça ou a procrastinação ela pode ser transformada em algo positivo, né? Ou a gente usar isso para nos fortalecer. E o meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista em ajudar as pessoas a desenvolver a autodisciplina, a construir melhores hábitos para poder transformar suas vidas, tendo ali mais foco, mais produtividade, sem perder o tempo com a família, sem perder o bem-estar. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal, deixar seu comentário sobre o episódio. Toda semana você vai receber um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. E se você preferir, você também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, tá? E nos últimos episódios eu venho falando sobre clareza, sobre metas, né? E como isso influencia nos nossos objetivos, como a clareza é ali o primeiro passo para tudo que a gente precisa fazer. Mas e quando você tem clareza, mas junto com ela tem ali uma preguiça, né? A preguiça ela pode afetar todos os aspectos da nossa vida. Ela pode afetar o trabalho, ela pode se manifestar como procrastinação de algumas tarefas que são importantes, que aí impactam ali nos resultados, nos prazos perdidos, em oportunidades que a gente vai acabar desperdiçando no meio do caminho. Isso também acontece nos relacionamentos, essa falta de ação ela pode criar distanciamento e até mal entendidos entre pessoas no relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. Na saúde ela pode trazer ali sedentarismo ou um ciclo de vícios de insatisfação que gera estresse, que gera ansiedade, que pode levar ali ao longo prazo a uma depressão. Mas e se a preguiça não fosse o problema real? E se a solução não fosse simplesmente forçar você a agir, mas entender o que realmente está te impedindo de agir? A preguiça ela não surge do nada, ela é um mecanismo, vou chamar assim, de defesa do nosso cérebro. Quando nós não temos clareza sobre o que a gente quer ou como a gente vai alcançar aquele objetivo, o nosso cérebro ele entra no modo de sobrevivência, né? Lembra ali de luta ou fuga? Ele prefere a inação, luta, fuga ou congelar, né? Ele prefere a inação do que a ação. Porque o desconhecido gera medo, e o medo de falhar, de não ser bom o suficiente, de não saber por onde começar, ele acaba nos paralisando. E para que você entenda exatamente o que eu quero dizer, eu vou trazer aqui uma historinha, né? Eu adoro um storytelling, da Luana, uma jovem profissional que ela sempre teve ali grandes sonhos. Ela queria abrir o seu próprio negócio, ela queria aproveitar o tempo dela e viajar pelo mundo e ter aquela independência financeira. Mas dia após dia ela se via ali procrastinando. Ela sabia que tinha um potencial, mas ela sempre se sentia sobrecarregada. O trabalho sempre parecia infinito, com muitas tarefas, os compromissos se acumulavam e no final do dia ela chegava exausta em casa e ela não conseguia realizar nada do que ela tinha se planejado. E ela tentava se convencer de que eu estou cansado, eu mereço um descanso, mas no fundo ela sabia que ela estava só adiando um resultado que era importante para ela. E cada dia que ela passava sem fazer nada em direção aos seus objetivos, ela ficava mais frustrada. E ela começou a se perguntar, por que eu não consigo fazer o que eu preciso fazer?
A preguiça, muitas vezes, ela é confundida com cansaço ou com uma falta de motivação, mas na verdade a preguiça é um pouco mais, né? Ela é um reflexo de algo mais profundo. O cansaço, por exemplo, se você tiver um tempo de descanso no dia seguinte, por exemplo, se você tiver tido uma boa noite de sono, em geral o cansaço vai embora. A preguiça ou a procrastinação, por outro lado, ela pode ser um sintoma de um problema maior, a falta de clareza. E quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer e o que a gente precisa fazer para alcançar, a gente entra nesse estado de paralisia. A gente fica preso num ciclo de indecisão e por mais que a gente tente, e posso te dar certeza, todo mundo tenta, ninguém quer falhar, a gente não consegue seguir em frente. E quando a Luana se deu conta disso, ela começou a entender que o problema não era a preguiça em si, mas a falta de um planejamento claro. E, como eu falei no último episódio, essa clareza dos objetivos e ter o planejamento fazia com que ela se sentisse insegura. E o medo de errar, ele causa ali um impedimento da sua ação, né? Essa falta de clareza sobre o seu objetivo final faz com que você procrastine, adiando constantemente sua tomada de decisões. Mas a boa notícia é que a preguiça ela pode ser superada. E o primeiro passo é simples, ter clareza sobre o que você quer e por que você quer isso. Como eu falei no último episódio, né? Quando a gente tem clareza, a nossa mente ela começa a trabalhar a nosso favor. Ela cria um caminho claro, ela traz ali mais confiança, ela traz mais energia, mais motivação para você seguir em frente e ela te ajuda a manter essa armadilha da procrastinação e da preguiça de lado. E para isso eu vou trazer aqui 4 pontos que vão te ajudar a quebrar esse ciclo de preguiça, né? O primeiro dele é definir o seu propósito, como eu falei, o que eu realmente quero alcançar, o que é importante para mim, o que me motiva. Defina o seu objetivo de forma clara, de forma específica. Se você quiser, nos últimos episódios do ano passado fala sobre meta SMART, né? Divida seus objetivos em passos menores para que você consiga realizar eles sem que a preguiça ou a procrastinação acabem se tornando uma armadilha. Quando você olha ali um objetivo que é muito grande, geralmente o seu cérebro vai falar, isso aqui é muito difícil, eu não vou gastar energia porque é inatingível. Quando você divide em pequenas tarefas, você muda e a sensação é de que aquilo é uma tarefa simples e que você consegue fazer. E quando você realiza aquilo, você já traz ali uma energia, um impulso de ação, né? E também a regra dos 5 minutos. Se você está com dificuldade de realizar alguma coisa, porque aquilo parece grande, por exemplo, ir à academia, fazer esteira, fazer meditação, comece com a regra dos 5 minutos. Beleza, eu vou tentar por 5 minutos isso aqui. Geralmente, o que acontece? Esse tempo é tempo suficiente para que você tenha um impulso de ação e continue fazendo, ou minimamente você vai ter feito a sua atividade por 5 minutos e vai poder celebrar que você, ao menos, realizou alguma coisa, né? Um outro ponto é ter um mentor que possa te ajudar nesse caminho, que possa te ajudar a acelerar o seu progresso, a ter mais clareza, e aí você deve estar te perguntando, não, beleza, entendi esses pontos, mas como é que eu posso aplicar isso tudo na minha vida? E, de forma simples, isso exige um certo compromisso, né? O primeiro passo é ser claro sobre o que você quer, isso pode levar algum tempo, mas é um investimento valioso você ter essa clareza sobre o seu objetivo. Esse eu diria que é o primeiro passo, o mais importante e um dos mais difíceis, que é definir o que é importante para você. Muitas vezes a gente acaba olhando para o objetivo de outras pessoas, o sucesso de outras pessoas e achando que aquele vai ser o nosso sucesso. Então, defina o que é o teu objetivo, o teu sucesso, o que você está buscando para que você possa quebrar isso em atividades menores. Aplique, se você tiver dificuldade na execução, a regra dos 5 minutos para que você vença num primeiro momento essa sua preguiça, a sua procrastinação, porque a procrastinação e a preguiça não é um inimigo invisível, você sabe quando ele está acontecendo, e que quando você toma ali controle sobre a sua mente, quando você faz o seu propósito claro e começa a vencer a preguiça, ela vai perdendo ali o poder, você entra num ciclo de constância, né? De consistência, vamos dizer assim, onde você vai obtendo pequenos sucessos e isso vai te dando mais foco, vai criando a disciplina, vai criando bons hábitos desde o início da sua jornada até o final da execução do seu objetivo.
E por falar nisso, se você quiser continuar esse papo, aqui no link, aqui na descrição do episódio, vai ter um link para um treinamento, o programa Fora de Série, que fala sobre 3 pilares, né? O pilar do autoconhecimento, que vai te ajudar a entender seu momento atual, seus objetivos, desenhar seus objetivos, ter clareza sobre por que você tem comportamentos do jeito que você tem ações da forma como você tem. O segundo pilar é o da autorregulação, que vai te ajudar a entender os alicerces para o seu modelo mental de crescimento, como é que você constrói, como é que você sustenta eles, como é que você cria bons hábitos, como é que você se livra das armadilhas, por exemplo, a procrastinação, a preguiça, a ansiedade, o estresse, a síndrome do impostor, a síndrome do super-herói e muitas outras. E por fim, a gente tem o pilar da autogestão, que ele vai te ajudar a, uma vez conhecendo seus objetivos, o seu comportamento, planejar, executar e monitorar, e aí através de técnicas e ferramentas que vão ser apresentadas, não só para ter essa clareza, mas também para servir como uma bússola em todo o seu percurso, desde o seu desenho, do seu objetivo, até a execução, até a conquista do seu sucesso, né? E durante essa jornada, eu vou estar ali com você como um mentor, né, te ajudando a entender cada um desses passos, quase como um processo de mentoria, e se você quiser seguir nesse caminho, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Caso você entre lá e a turma não esteja aberta, vai ter uma lista de espera, você se inscreve na lista de espera, que assim que abrir uma nova turma, você vai ser informado para poder fazer a sua inscrição. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, curte, compartilhe esse episódio com alguma pessoa, deixe o seu review e a gente se vê semana que vem. Um abraço, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.